Olha, nós estamos numa data muito importante, principalmente para nós que estamos nessas gerações que vão viver mais do que as gerações dos nossos pais, dos nossos avós. E todo mundo comemorando esse tempo a mais aqui na Terra. Mas olha, esse tempo a mais nos impõe alguns desafios. Entre esses desafios, e o 11 de abril, no mundo inteiro, tem um significado muito relevante, porque é o Dia Mundial de Conscientização da doença de Parkinson. O mundo inteiro está debruçados em pesquisas, em novos tratamentos, em novas drogas, em novas intervenções cirúrgicas e buscando uma explicação do porquê é que a gente tem Parkinson, por que é que a gente desenvolve Parkinson. O que fazer para ser preventivo, para retardar, quem sabe, para postergar, já que a gente vai viver mais, e esse é um dos ingredientes, e é um ingrediente importante nessa receita. Olha, eu estou aqui com a médica Cícera Pontes, médica neurologista, uma referência no tema, para que a gente possa compreender um pouco, e quem sabe compreendendo um pouco melhor, a gente tem uma atitude também um pouco melhor para aquela pessoa que tem Parkinson em casa, para você que descobriu o diagnóstico agora de uma doença que progride e que a gente precisa, conhecendo um pouco melhor, ter uma atitude melhor. Doutora Cícera, antes de mais nada, muito obrigado por estar conosco, é um prazer tê-la aqui, um bom dia. Bom dia para você, Elise, e toda a equipe. Bom dia quem está aqui diretamente aqui no Instagram, ao vivo. É muito especial realmente essa data, porque é o dia de conscientização de uma doença lentamente progressiva, neurodegenerativa, que a gente pode ter alguns cuidados, que ao longo do tempo vai fazer a diferença, Elise. Bom, é uma condição cerebral, não é, doutora? Que tem como reflexo aí limitações físicas, de movimentos e limitações também do ponto de vista cognitivo, doutora? Sim. É uma doença neurodegenerativa, progressiva, que é do sistema nervoso central. É uma área da substância negra que produz a dopamina. A dopamina, dentro no sistema nos núcleos da base, é como se fosse é o orientador em relação aos movimentos. E quando, na ausência dela, há um processo complicado e começa a desalinhar, vamos dizer assim. Então, começa essa organização nossa, do nosso sistema motor, é bem sutil. Então, quando há esse problema, esse processo neurodegenerativo lento e progressivo, você vai começar a ter problemas a nível motores. Não só motores. A doença de Parkinson é uma doença neurodegenerativa, progressiva, nos núcleos da base, e que produz, além do tremor, outros sintomas motores, como a lentidão, que é a bradicinesia, a rigidez e também o tremor. E, por vezes, também, associado a isso, a instabilidade postural, que é mais tardia. Mas sabemos que a doença de Parkinson, os sintomas não motores, por vezes, aparecem previamente entre 10, 15 anos antes. Ou seja, o processo neurodegenerativo ele começa muito antes do aparecimento dos sintomas motores. Quais são os sintomas não motores? Os sintomas que eu vou dizer, nem todos os pacientes que têm esses sintomas realmente vai desenvolver, mas a grande maioria que tem a doença, desenvolve, apresenta. Por exemplo, alteração no cheiro, uma hiposmia, uma alteração na fala, a fala fica mais bradicinética, mais lento, mais baixo. Outra é depressão, constipação. E uma coisa bem interessante é o distúrbio comportamental do sono REM. O que é isso? É um paciente que está dormindo e sonha, e esse sonho fica vívido. Ele se estiver brigando, ele vai, faz. Então, é muito, inclusive, traumático, muitas vezes, para os pacientes, que ele chuta as pessoas que estão do lado, ou na parede, então precisa-se realmente fazer o tratamento. Então, quando começa o tremor, é o que chama mais atenção. Só que esse tremor não é o primeiro que acontece. Então, o paciente já tem uma carga de processo neurodegenerativo muito grande. E ele é lentamente progressivo. Doutora Cícera, tem um perfil
próprio de pessoas que estariam mais, digamos, propensas a fazer parte desse grupo de pessoas que vai ter Parkinson? Eu pergunto isso porque a gente evoluiu na longevidade. Então, o que se chamava doença de idoso 30 anos atrás, idoso de 30 anos atrás é quase um jovem hoje. Hoje, exato. Então, é a doença de jovem também, se a gente levar em consideração a idade de 30 anos atrás. Exatamente. O perfil é mais comum 2 vezes em homens, certo? Então, quanto mais você tem a idade mais avançada, também é propenso a ter. Outra coisa que esses sintomas não motores que eu falei para você, a propensão de você ter Parkinson aumenta bastante, ou seja, distúrbio comportamental do sono REM, alteração no cheiro, constipação, aspectos depressivos. Então, esse aí é um quadro onde o paciente está enquadrado com maior propensão, tá? Mas qual é a etiologia da doença de Parkinson? A gente não sabe, só que tem a predisposição motora e aspectos ambientais. Que aspectos são esses ambientais? É o que, na verdade, você coloca no seu alimento, para dentro. Por exemplo, alimentos contaminados com pesticidas, herbicidas, alimentos inflamatórios, que nós sabemos, Elias, que também a doença de Parkinson é uma doença inflamatória. O que é que inflama? Hoje as pesquisas estão bem adiantadas em relação à alimentação ideal. E também a alimentação que não deve ser consumida. Nós, de certa forma, já sabemos, mas a etiologia dessas doenças neurodegenerativas realmente está nesse aspecto de alimentar. Por exemplo, eles falam no glúten. Porque o glúten, o leite, o açúcar, de um modo geral, ele entra no nosso organismo e provoca processos inflamatórios a nível intestinal. Então, esse processo imune vai e começa a provocar produção de citocinas inflamatórias e vai lá no sistema que organiza os aspectos a nível dos óxidos, vamos dizer assim, nós chamamos de processo oxidativo normal, começa a piorar. Então, há esse processo inflamatório, produção maior desses óxidos a nível da mitocôndria, então você começa a ter esse processo degenerativo. Então, é algo que nós precisamos ter em mente, que uma das prevenções ou do melhor processo neurodegenerativo seria a alimentação, porque você vai melhorar essa barreira aqui intestinal, para poder que seria porque nós temos uma compensação entre o sistema oxidativo, né? São oxidantes e o antioxidantes. É por isso que nós, de certa forma, não desempenhamos as pessoas que têm esse cuidado. Então, quando o sistema oxidativo está maior do que o antioxidante no corpo, então começa a desequilibrar. E uma das coisas que está em estudo é exatamente a descompensação, vamos dizer assim, a produção das proteínas, a alfa-sinucleína, que nós temos alfa-sinucleína. Só que essa alfa-sinucleína é uma proteína que, em consequência de alterações do processo, quando você tem uma proteína mal formada, o nosso corpo destrói, que são os proteassomas. Então, quando ele está com problema em consequência dessas oxidações de repetição e maior, você começa também a ter destrutivo. Então, começa a acumular essas alfa-sinucleínas a nível celular e começa a ter esse processo mais assim, progressivo e mais lento. Então, hoje em dia, nós precisamos evitar o quê? Alimentações, eu diria, o açúcar em especial. O açúcar, de certa forma, é tóxico para todo mundo. O açúcar, o glúten. Que o glúten, ele também, mesmo você não tendo uma deficiência do glúten, para uma intolerância, o seu corpo ele desconhece, de certa forma. Porque ele entra como eu diria assim, eu fico brincando que, como a gente não produz esse glúten, é como um ET. O corpo fica perguntando, o que é que você está fazendo aqui? É um invasor. É um invasor. Então, assim, sintomas leves, por exemplo, uma dor de cabeça, uma dor aqui, uma acolá, uma barriga mais, assim, uma distensão, e ninguém sabe, uma tontura. Então, possivelmente, pode ser, inclusive, o glúten, mas precisa de uma organização. Então, essas coisas que você pode evitar, por exemplo, o sedentarismo, você pode, uma organização a nível emocional,
Ou seja, você se tratar emocionalmente, você saber o porquê de certas circunstâncias de irritabilidade diária, de discussões, porque isso faz com que você também produza citocinas específicas, né? E o cortisol aumenta, você produz processos inflamatórios e vai juntando uma coisa com a outra, Elias. Um estilo de vida complexo e não saudável, você começa a ter também essas doenças ditas de idoso, mas a verdade é que, como nós sabemos que a maioria dessas doenças são inflamatórias, nós precisamos evitar esse processo inflamatório. Se o processo começou mais cedo do que começou, por exemplo, no seu pai, no seu avô, a tendência é que isso possa também acontecer mais cedo. O Parkinson, ele tem a etiologia, como eu falei, esporádica, que é exatamente uma predisposição genética junto com o ambiente, que nós chamamos de alterações epigenéticas. Inclusive, esses processos inflamatórios que eu falei, ele pode fazer uma estimulação de abrir genes que estavam silentes em consequência disso. Nós chamamos de alterações epigenéticas. E também tem as alterações genéticas, em torno de 10%. Mas, na verdade, o Parkinson esporádico é o mais comum, é mais de 80% do percentual. Agora, doutora, a hereditariedade é um componente importante? É importante, sim, em torno de 10%. Já tem genes descobertos, então você tem mais predisposição a ter essa doença se você tem os genes específicos. Então, em torno de 10% é genético. Em torno de 10%? Em torno de 10% o percentual. Bom, diagnóstico ainda é um problema, é sempre tardio, a gente já tem instrumentos que a gente possa chegar a um diagnóstico conclusivo de que é Parkinson. O diagnóstico ele é essencialmente clínico. É um paciente que chega para você, por vezes, a família que por vezes nota um tremor unilateral e vai para o médico saber, doutora, isso aí é Parkinson? O Parkinson ele começa, como eu falei para você, pode ser mais previamente, mais jovem ou mais idoso, que é mais prevalente acima de 60, 65 anos, um tremor unilateral associado à bradicinesia e à rigidez, por vezes instabilidade postural. Mas o que mais importante para diagnóstico não é nem o tremor, porque o 30% dos pacientes não tem tremor. O principal é a lentidão dos movimentos. É um paciente que vai andar e ele diminui o balanço do braço, por exemplo. Então, Parkinson, quando fez o diagnóstico ele descreveu a doença em 1817, e ele fez o diagnóstico, por vezes, em 3 pacientes, ele olhando na rua. Começou a andar, ele viu que o movimento automático do balançar do braço é comprometido. É tanto que, quando o paciente vai para o meu consultório, eu fico observando exatamente essa lentidão. E se não tiver lentidão, nós não podemos fazer o diagnóstico do parkinsonismo. Entendeu? Porque a etiologia do paciente pode ser Parkinson primário e Parkinson secundário, porque parkinsonismo secundário, que é em consequência, inclusive, de medicamentos, principalmente os neurolépticos. Agora, doutora, como é que está essa situação a munição que a gente tem para trabalhar com Parkinson? As drogas têm melhorado, elas têm sido mais efetivas, retardado um pouco mais, ou pelo menos mitigado os efeitos do Parkinson. A gente tem cirurgias, cura não tem, mas dá para conviver com Parkinson, doutora? Dá para conviver com Parkinson, sim, mas ela é uma doença neurodegenerativa progressiva, lentamente progressiva, e cada paciente tem uma evolução. Não dá para você olhar para um paciente ainda e dizer que esse paciente vai ter uma evolução boa ou ruim. Só que os pacientes mais tremulantes é mais complexo, mas a evolução, de certa forma, é melhor. Agora, aquela rígido, acinética, é mais cruel. Em relação ao paciente fica mais rígido e a resposta a medicamento é mais complexo. Em relação aos medicamentos, Elias, o arsenal que nós temos ainda não é um arsenal ideal. Primeiro, nós não temos uma medicação neuroprotetora, que a gente faça o diagnóstico precoce, inclusive com essas pessoas que têm uma predisposição maior, com os sintomas não motores que eu acabei de falar. Tá? Que a gente, se porventura a gente descobrir e entrar, não tem como, antes de aparecer o tremor, por exemplo.
Então, nós não temos. As medicações que nós temos, de certa forma, são paliativas em relação ao controle de alguns sintomas, só que não cura o processo neurodegenerativo, porque a gente não sabe ainda. Eu falei os processos inflamatórios, desequilíbrio oxidante, antioxidante, só que a gente não sabe exatamente. Sabe-se que existe isso, mas aonde está o início e onde podemos colocar, porque esse processo que eu falei demanda de muitas reações químicas. Por vezes é uma enzima, por vezes é algo mais sutil que está faltando naquela reação. É alterações nas células da glia, que é a célula de defesa. Então, assim, são detalhes. Então, assim, não há uma medicação que eu diga hoje, a gente vai ficar à vontade com Parkinson. Porque quando, muitas vezes, tem profissionais que dizem assim, você tem Parkinson, mas não vai morrer com Parkinson, do Parkinson. Mas, assim, é um sofrimento ao longo da caminhada com Parkinson, porque ele sempre vai lembrar que você tem. Então, assim, não há uma medicação específica, e eu até lhe digo, essas medicações em si, por vezes, faz mais dano para o paciente, pelos efeitos colaterais neuropsiquiátricos. Então, precisamos ter muito cuidado no que nós vamos colocar para o paciente, prestar atenção detalhadamente o que essa medicação está fazendo. Porque, por vezes, causa muito maior dano do que... Agora, a levodopa você consegue usar, mas também com muita, de certa forma, precisa. Por isso que nem todo mundo consegue tratar o Parkinson, porque é algo muito desafiador, individualizado, desafiador. E como nós não temos um arsenal... Esse arsenal associado... Quando é que o procedimento cirúrgico é mais indicado, doutora? É exatamente quando a gente não consegue mais lidar com o medicamentoso. Quando o medicamentoso, nós começamos a aumentar as medicações, e o que acontece? O paciente tem efeitos colaterais. Porque quando o paciente tem a progressão, ele começa a desestruturar o recebimento das drogas. Ou seja, os receptores começam a ser destruídos e ele não consegue captar as drogas que nós vamos usar. Então, fica na corrente sanguínea e começa a ter efeitos colaterais. Um dos efeitos colaterais que a gente chamamos de discinesia. São aqueles movimentos tipo dança que o paciente tem, que, por vezes, as pessoas menos entendidas acreditam que é falta de medicamentos, mas não é excesso. Ou seja, nas discinesias, então, acima de 5, 6, 7 anos, o paciente já começa a ter esses efeitos colaterais em relação às medicações específicas. São movimentos involuntários? São movimentos involuntários, tipo corico, então você começa a dançar mesmo. Então, por vezes, ou você fica assim, ou por vezes fica em off. Então, precisa se ter regular esses medicamentos para poder melhorar esse sintoma, que também é muito desgastante, você ficar com esse movimento o tempo todo. Porque temos um arsenal inicial, que nós fazemos o tratamento seguinte: a doença de Parkinson inicial, a doença de Parkinson em fase moderada e a doença de Parkinson mais avançada. Inicialmente é mais tranquilo, em torno de 5 anos o paciente fica bem tranquilo com o arsenal. Agora, o que é que eu instituo quando o paciente chega para mim? Desde o início, é tipo um protocolo. É um protocolo que o paciente precisa, além das medicações que a gente começa com, é um protocolo que tem que organizar o sono, a alimentação, o estado emocional. E você também precisa ter uma coerência em relação à atividade física, que eu falei. Sono, alimentação, emocional e atividade física. Esse aqui, será que é neuroprotetor? Estamos caminhando para isso. Tem alguns pacientes que realmente está uma progressão menor. É por isso que nós precisamos investir em fazer isso inicialmente. E nós não sabemos ainda, não dá para jurar que isso que vai acontecer. Mas eles estão em trabalhos específicos para isso. Agora, doutora, o diagnóstico de Parkinson necessariamente nos leva a uma incapacidade para toda e qualquer atividade laboral dessas pessoas ou não? Não, inicialmente você vai conviver tranquilamente com a doença. A doença, as medicações da fase inicial, falam assim, é como se fosse uma lua de mel. É, de certa forma, muito tranquilo. Agora, nós precisamos tratar o emocional, porque o emocional nesses pacientes que têm o diagnóstico de doença de Parkinson, em especial quando está na fase
de trabalho, quando está na fase produtiva, há um quadro depressivo muito grande. Então, assim, quando o paciente chega na minha sala, doutora, e aí? Quanto tempo eu tenho de produção? É uma pergunta extremamente impactante. Impactante. Doutora, eu vou ficar em cadeira de roda? Doutora, como é que vai ser a minha vida? Então, assim, é muito cruel. Não dá para dizer a ele, vai ser tranquilo. Eu digo que é uma doença neurodegenerativa progressiva que tem diferenças de evolução de cada paciente, que o paciente não veja como um fim, mas há uma necessidade de caminharmos juntos. O impacto inicial deve ser muito grande. Fico imaginando, qual é a prevalência, doutora? Em torno de 1% em pacientes acima de 65 anos. No Brasil tem em torno de 200 mil habitantes, pessoas com Parkinson. É mais prevalente, principalmente em homem. Mas assim, ela está crescendo. Ela está crescendo por causa além modo de vida, do envelhecimento e o modo de vida. Modo de vida é muito não cruel tá que muitos pacientes, eu estava ouvindo recentemente uma entrevista de alguns pacientes. Não quer dizer que fui eu mesma que coloquei essa doença em mim. Eles se sentindo culpados e, ao mesmo tempo, negando isso. Não dá para jurar, tá? Mas, assim, o estilo de vida, de uma forma geral, as doenças crônicas, ditas crônicas, e da idade, da velhice, acredita-se, sim, que, ao longo do tempo, no processo inflamatório silente, em consequência de maus hábitos alimentares, maus hábitos a nível do sedentarismo, maus hábitos emocionais, podem, sim, estar levando a... É tanto que, Elias, os estudos estão mostrando que uma consideração, uma organização melhor dessas circunstâncias pode, sim, melhorar. Inclusive, as respostas medicamentosas, o paciente fica mais tranquilo, diminui as citocinas, ou seja, a atividade física, a organização do sono, melhora do emocional e alimentação. Eles fizeram um trabalho mostrando que há uma neurogênese, consegue melhorar a produção de neurônios, consegue diminuir as citocinas, são aquelas que estão inflamando aquela região da mitocôndria, tudo. Então, assim, se é uma luz, vamos segurar. Não dá para a gente jurar isso. Claro, então, vamos fazer tudo. Assim, um grande desafio inicial é o estigma social, familiar, da própria sociabilidade, que começa a se corroer, se degenerar junto com o cérebro. E esse é um desafio que mostra também esse estágio, que é um desafio para as pessoas em geral, que é se reumanizar. Reumanizar e ter saúde mental. Eu costumo dizer, se você não tiver saúde mental, você não tem saúde. Então, saúde, você precisa organizar a saúde mental. E nós estamos vivendo num tempo, numa época, onde há uma dificuldade de relacionar com família, com colegas, trabalho. Então, assim, nós precisamos, sim, estruturar. É tanto, Elias, que eu estou fazendo uma pós de saúde mental exatamente para eu aprender a mais como eu posso melhorar. Não só meus pacientes, mas as pessoas do convívio. Ninguém adoece sozinho, né, doutora? Então, assim, nós precisamos ter saúde mental. mental. É um composto, o dia a dia, como você se... Até o que você ouve, até o ambiente de trabalho. Foi um prazer tê-la aqui no CBN Maceió. Um ótimo dia para a doutora. Muito obrigada. É sempre um prazer estar aqui. Vem aí o repórter CBN.